Fala minha gente, estou de volta com mais um vlog. Agora eu vou responder perguntas que vocês mandaram pra mim quando eu estava em Cuba. Vocês mandaram perguntas maravilhosas. Muito obrigado, gente, por ter acompanhado essa viagem. A gente se divertiu muito junto, eu acho, descobrindo essas novidades de Cuba. Teve a história do cubano, enfim, muita coisa. Eu vou começar respondendo as perguntas que vocês mandaram lá no Face. Obrigado mais uma vez. Ah, e por favor, se inscreve aqui no canal. Não se esquece. Não se esquece porque a gente está em novembro agora e eu quero muito chegar naquela meta dos 100 mil até o final do ano. Eu ainda estou em 53. Será que eu vou conseguir? Bom, ainda vou lançar outras séries, então eu espero que isso ajude a dar uma bombada aqui no canal. Simbora! Oi Caio, tem gente que sempre aponta para Cuba como referência, modelo ideal para o Brasil, especialmente quando se trata dos serviços públicos, saúde, educação, mas esquece do dia a dia e das perspectivas de futuro das pessoas, de querer escapar daquele sistema. Agora que você foi lá e viu por si mesmo, o que opina o tal modelo ideal? Procede? E vê a vida real da vida em Cuba? Faz desconstruir esse mito? Aguardamos o próximo vídeo. Eu fiquei muito chocado com o socialismo, sabe? E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque existe muita utopia, né? Nessa coisa da igualdade que o socialismo, enfim, prega que a gente vai nivelar a sociedade inteira junto e as pessoas não vão passar fome, vão ter saúde, educação. Isso tudo é verdade. Né? As pessoas não passam fome, as pessoas têm uma educação incrível. Eu conheci pessoas que sabem muita coisa de literatura, falam muitos idiomas, é super barato, quando não é de graça o acesso a esse tipo de educação. Saúde eu não tenho certeza se é tão bom assim quanto a gente acha que é, na verdade. Deve existir fila para o hospital, não tá sobrando assim, dinheiro na saúde também para ter um sistema muito maravilhoso. Acho que esse tempo já se foi, na época que a Cuba era mais amiga da União Soviética, que era muito subsidiada. Esse nivelamento do socialismo, ele é legal, mas ele nivela as pessoas muito baixo, assim. Então existe uma certa pobreza generalizada, entendeu? Quem não tem dinheiro, que é a maioria da população, vive numa vida muito, assim, com pouquíssimo acesso a consumo. E eu acho isso um pouco inédito, assim, pra mim. Por exemplo, quando eu fui conhecer os cubanos e a gente entrava na casa deles e eles começavam a falar, eles falavam assim: cara, vocês têm uma coisa no Brasil que é muito importante, chamada crédito. Vocês podem entrar num lugar e comprar um fogão em 10 vezes, comprar uma geladeira em 10 vezes. Aqui a gente leva a vida inteira pra mobiliar uma casa. Isso é muito chocante. Acho que deve ser muito difícil. Eu vi a cadernetazinha cubana de comida e é um pouco chocante, assim, você vê que tem lá o nome da pessoa, o número de filhos que a família tem, e aí ele tem uma quantidade X de arroz, uma quantidade X de carne, aí você vai pegar no dia, não tem carne. Não existe o que a gente entende como supermercado, né? De você pegar uma cestinha, pegar os itens que você quer e pagar no caixa. Isso não existe em Cuba. O mercado é como se fosse uma farmácia controlada. É bizarro. Tem um balcão, aí você fala assim: eu quero um arroz. Aí vai a pessoa, pega 1 quilo de arroz, te dá na caderneta. E sabe, tipo, é outra lógica real, é bem difícil. Então, eu acho que a beleza da viagem tá nesse aprendizado também de ver isso de perto. Oi Caio, como você fez para se hospedar na casa dos cubanos? Você já viu isso antes ou quando já estava lá? É fácil se locomover por Cuba? Como é o cotidiano dos cubanos? E por fim, eles encaram de uma forma positiva ou negativa as mudanças que vêm ocorrendo no país? Ansioso pelos vídeos. Menino, 10 perguntas, né? Vamos lá. Como você faz para se hospedar na casa de um cubano? É muito simples. Eu fiquei em 3 casas diferentes. Uma delas eu reservei desde o Brasil, que eu tinha visto num guia de viagem que eu tenho. Então eu mandei um e-mail, né? Não tem essa coisa de site, booking.com, passa cartão de crédito, isso não existe. Você manda um e-mail, a pessoa reserva a vaga. Eu cheguei lá, era a Casa Humberto, foi a primeira casa de Havana. Não era tão legal porque já era uma coisa meio pousada, assim, não era muito a casa da mulher, assim, e ela não era muito calorosa. Depois a gente foi pra Trinidad e ficou numa casa incrível, que era um hostal Aileen, uma casa toda colonial, onde ela alugava os quartos, e aí fazia café da manhã, conversava, era super carinhosa, tinha até um papagaio em casa, isso foi incrível. E a terceira casa a gente descobriu em Cuba também, quando chegou em Havana, pegou o guia, saiu procurando casa e encontrou a casa dessa mulher, que era outro bairro vedado, que era uma fofa. Essa mulher era Graziella, tipo uma mulher de 50 e tantos anos, que alugava também os quartos do apartamento, que ela tinha um apartamento lindo, todo cheio de feng shui e tal. E ela era louca pelas novelas brasileiras, ela tinha altos HDs, porque lá não tem essas coisas, né? Net, Sky, Netflix, não tem, então é tudo muito na pirataria. Ela tinha todas as novelas brasileiras pirateadas e tinha um montão de filmes, a videoteca cubana inteira. Então eu fui conversando muito sobre cultura com ela, e essa mulher foi muito legal na minha viagem.
Então você pode ou procurar num guia, ou você pode simplesmente chegar lá e vai vendo, né? Vai entrando nas casas. Todas as casas têm uma plaquinha na frente, aluga-se quartos e tal. Eu prefiro já dar uma reservada para não sair no mistério. Mas já de Trinidad a gente achou na rua e deu certo. Então, assim, depende do tipo de viajante que você é. Caio, como eles estão reagindo com a abertura das portas? Antigamente não víamos ninguém colocando Cuba como destino de férias. Hoje é comum, inclusive, o país sediar congressos internacionais. Como eles estão levando isso? Eu acho o turismo um motor importantíssimo para a economia cubana e eles estão cada vez mais conscientes disso e tem muita gente trabalhando no turismo de Cuba. Então isso é bom porque cria alguma oportunidade deles ganharem algum dinheiro e, queira ou não, quando você está no mundo socialista, você está sempre precisando de dinheiro porque o capitalismo já invadiu Cuba. Então eles fazem das tripas coração para conseguir mais dinheiro, né? Imagina você sobreviver com 40 cooks, que é a moeda de lá. O cook é uma moeda que é atrelada ao euro, tá? Lá eles não são atrelados ao dólar justamente por causa dessa briga com os Estados Unidos. Então a moeda dos turistas é o cook e a moeda dos cubanos é o peso cubano. Um cook vale 1 euro. Um peso cubano vale tipo 5 centavos de 1 euro. Então eles vivem com essas duas moedas loucas, mas essa abertura... Bom, o Cuba já é aberta para o turismo mundial, né, gente? O único conflito que existe ali é com os Estados Unidos, que o Obama acabou de assinar a aprovação para os americanos começarem a frequentar Cuba. Foram fechados 25 voos por toda Cuba, saindo de vários lugares dos Estados Unidos. Isso vai modificar, sim, muita coisa, porque é mais dinheiro, são mais turistas. O americano tem um poder de consumo incrível e acho que ainda é um lugar muito rústico, né, que um americano espera de sei lá, essa coisa meio de resort e tal. Existe esse rolê resort muito forte, que é muito ocupado pelos canadenses lá em Cuba, muito ocupado também pelos franceses. O legal de Cuba não é exatamente esse turismo, né, gente? É um turismo mais de cultura, não é se você se enfiar num resort, mas acho que também porque a gente é brasileiro aqui, e aqui o tempo tá relativamente bom o tempo inteiro, então a gente não tem essa necessidade de fugir de um frio de -30. Eu entendo os canadenses que vão se enfiar num resort em Cuba, só uma coisa que eu não faria. Caio, por parte dos jovens, existe uma reação no sentido de buscar mudanças ou há um consenso do tipo, é o que temos e ponto? Cara, eu fiquei muito chocado com isso, porque eu achei a juventude muito resignada já com o sistema. Existe tanta repressão e tanto medo, né, desse controle do sistema que eles não se empenham muito em provocar grandes mudanças, porque são muito controlados. Fazendo exercício de empatia, entendo que seja muito difícil mesmo, porque, por exemplo, não tem outdoor nenhum em Havana, em Cuba inteira, né? Publicidade assim exterior é proibida. Só quem faz publicidade é o governo, com propaganda política. E é só coisa da revolução, só coisa do socialismo. Socialismo é a vitória, socialismo vamos para a guerra. Estados Unidos, genocidas, vencemos a guerra contra os Estados Unidos, socialismo ou morte, pátria ou morte, umas coisas super fortes assim. E para mudar o socialismo em Cuba, né, se algum dia isso acontecer, gente, vai ter que ter uma guerra mesmo, sabe? Porque é um sistema militarizado, né? É uma coisa muito forte. Não existe democracia como a gente entende de democracia. É uma ditadura de verdade. É muito tenso. Eu fiquei triste assim por eles, porque eu me coloquei muito no lugar deles e eu vi assim, cara, pô, um cara jovem, 30 anos, bonito, inteligente, vai ter que ganhar 40 euros por mês e vai ter que conviver com isso, e essa é a única opção que o governo dá pra ele. Não dá um pouco de aflição e ver que a juventude não consegue propor uma mudança porque tá numa ditadura militarizada. Então, eu desejo muita sorte pra eles, porque foi foda. Obviamente, deve haver uma corrente de jovens que quer mudar aquilo, mas eu não tive contato com eles. Uma corrente de jovens que sim não está satisfeita com aquele sistema, mas é aquela história, para você mudar aquilo, eu acho que você realmente precisa pegar em armas e tirar o ditador, né? Mudar um esquema de governo inteiro. Essas coisas precisam de movimentos muito fortes, né? Não é que nem a gente que fica aqui discutindo política no Facebook, com a democracia garantida por causa dos votos, né? Entre aspas. Democracia garantida entre aspas, mas enfim, é muito mais democrático do que Cuba, sem dúvida nenhuma. Qual a percepção que os cubanos têm do Brasil ou dos brasileiros? Como são as festas, os gostos musicais deles? Brasileiro é super bem recebido em Cuba. Bizarro, você fala que é brasileiro, são enlouquecidos por futebol, sabem todas as escalações de todas as seleções, sabem tudo, só falam em futebol com você. É impressionante. E as novelas brasileiras fazem muito sucesso em Cuba, é bizarro. Muito, muito sucesso.
Quando eu fui agora tava passando Império, né? Então todo mundo falando, ele comendador. Eu entrei num hotel lá em Cuba, que era tipo Copacabana Palace de lá. Aí você entrou num bar pra tomar um mojito, aí tem um banner com foto da Patrícia Pilar, foto do Fábio Assunção, que foram pessoas que foram lá em Havana nesse hotel. Então assim, eles são ídolos, então, os artistas brasileiros são ídolos em Cuba. Queria saber de onde surgiu essa vontade de visitar Cuba. E qual foi a coisa mais legal de lá que você trouxe para o Brasil? Essa vontade de ir pra Cuba vem desde sempre, assim, desde que eu sou criança, porque Cuba sempre teve muito presente, a cultura cubana sempre teve presente na minha vida, por incrível que pareça, porque meu pai foi pra Cuba em 86. E meu pai sempre foi muito interessado em Cuba, nos ritmos, né, caribenhos e tal. Ele trabalha com música e com entretenimento na noite. Meu pai chegou até uma boate em Recife chamada Cuba do Capibaribe, que ficou durante 6 anos num shopping lá no Recife Antigo. E era o máximo, assim, era uma casa cubana, toda temática, linda. E eu fui crescendo sempre ouvindo isso e percebendo Cuba como um lugar, assim, que era um lugar da minha família também. Porque meu pai era louco por Cuba, a gente tinha livros sobre Cuba, ouvia música cubana, tinha uma boate cubana. Eu soube depois que, quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, meu pai estava em Cuba, ela ligou pra ele em Cuba em 86 e falou assim, estou grávida. É um menino. Aí isso foi lá em Cuba, e meu pai tem essa memória. Enfim, a gente fala muito sobre isso. Então, sempre foi um interesse muito mais musical e cultural do que político mesmo, assim. O socialismo eu não acho que é uma coisa legal. Então, mas a música sempre teve muito, muito, muito presente. É a coisa mais linda do mundo. E o que foi a coisa mais legal que eu trouxe pro Brasil? Engraçado, eu não comprei muitas coisas, porque isso é interessante em Cuba. Como não tem essa cultura de lojas, né, gente? Só tem tipo umas lojinhas de artesanato. Ou então lojas de charuto, de rum, essas coisas. Você não entra numa vibe de consumo, né? Não fiquei procurando moda. Até encontrei uma loja que tinha umas batas assim, mas eu não achei muito interessante, eu não uso muito bata. Eu só comprei charuto, rum e imã de geladeira. Nada mais. E o presente mais legal que eu trouxe, na verdade, eu acabei não comprando. Foi o presente que um amigo cubano me deu, que é a camisa oficial do time de remo de Cuba. Que eu não saberia nem como comprar lá, mas ele me deu esse presente. Foi o presente mais lindo da viagem, assim, foi arretado. Armaria, Caio, tô mesmo esperando esse vídeo maravilhoso. Como foi ficar sem acesso à internet em Cuba? Foi algo que te deixou maluco? Como é que faz pra acessar a internet em Cuba? Só em praças ou em hotéis. Tá? Não existe Wi-Fi na casa das pessoas, inclusive as pessoas estão começando a aprender a contrabandear isso. Como experiência, eu achei muito bom ficar desconectado, assim, porque você tinha 1 hora só pra resolver o que fosse possível. Foto no Instagram, porque era o que dava. Eu não fiz Snapchat durante os 12 dias de viagem. E, acredite ou não, foi um alívio muito grande, gente, porque a gente tá o tempo inteiro com o celular, né, na mão, aqui, meio refém de tudo. Eu gostei demais de ter ficado sem internet. Chegam assim, nos primeiros dias você estranha, mas a partir do 3º dia, por exemplo, você tá viajando de carro, você não fica mais no celular. Você começa a ver as paisagens, você perde o vício de estar sempre aqui com ele na mão procurando coisa. Não, você se conecta com as coisas de verdade, assim, porque você fica sem opção, né? Você começa a não levar o celular pro rolê. Eu levava a máquina fotográfica, era como se fosse uma viagem dos anos 90. Você leva a máquina fotográfica, fica tirando foto, faz uns vídeos, depois você vê, não tem a coisa tão instantânea. Achei muito bom ficar sem internet. Agora, acho que deve ser muito difícil você morar num lugar onde você tem tanta dificuldade para acessar a internet, né? A hora da internet custa 2 euros, olha essa conta como fecha. 40 por mês para sobreviver o mês inteiro. É muito difícil. Então eu fiquei muito chocado como eles controlam a internet. Achei isso caidaço. Caio, coisa linda. É caro viajar pra Cuba, porque você tem que comprar euro pra trocar pelo cookie, né? Qual foi o seu roteiro? Beijinhos. Cuba é mais ou menos cara. Ela não é cara como Londres, como Milão, como Nova York, mas também não é barata, tipo Peru, sabe? Bolívia, Buenos Aires. É um destino médio, exatamente porque a moeda deles, cookie, está indexada ao euro, e o euro pra gente é muito caro. Então, por mais que você compre pouco na viagem, o que é uma maneira ótima de gastar pouco em viagens, a hospedagem também não é cara, a comida não chega a ser cara, você come muito bem com 10 cookies, né, 10 euros, muito, muito bem. A única coisa que é realmente cara é alugar um carro. E a gente fez questão de alugar um carro porque a gente queria fazer um roteiro de praias. A gente ficou em Havana, Trinidad, depois foi pra Caio Santa Maria, depois foi pra Caio Guilhermo, que são essas ilhas que tem lá em Cuba. Tinha que ter um carro para poder ter independência, ir parando na estrada, vendo as coisas, e o carro custava 80 euros por dia. Achei bem caro.
A passagem em média custa uns R$2.000 aqui do Brasil se você comprar com antecedência boa, o que é um preço ok para uma passagem internacional. Eu fui pelo México de milha, depois do México eu comprei uma passagem para Cuba, então eu acabei economizando um pouco. Mas eu acho que ficou faltando na minha viagem só um lugar, que foi Viñales, que é na costa oeste de Cuba, onde eles têm as fábricas de tabaco e tal. Eu não tive muito tempo de fazer esse rolê, porque Cuba é grande, a gente passava muito tempo no carro e se perdia o tempo inteiro na estrada, né? Como vocês viram no carro e na estrada. Então não era fácil. Caio, eu queria que você falasse sobre o machismo. Já vi vídeos de meninas que viajaram pra lá sozinhas e reclamaram do assédio. Quero saber se você teve contato com outras gringas e o que elas acharam da experiência. Então, isso é muito sério. Viajamos eu e meu amigo, né? Eu gay e meu amigo hétero. E o tempo inteiro eles ficavam tentando empurrar mulheres pra gente. O tempo inteiro. Eu ficava tentando dar uma pinta não de gay, sei lá por que eu fiz isso, porque o cara o tempo inteiro me oferecendo mulher, eu falei assim, cara, me oferece outra coisa, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente ficava chocado com a atitude dos homens em relação às mulheres. Passava uma mulher bonita, não é que eles olham assim, tipo, legal, não sei, eles ficam babando a mulher, uma coisa tipo nojenta. Teve uma vez que eu tava conversando com 2 cubanos, um homem e uma mulher, e ele conversando com a mulher e de repente o cara interrompeu ela e falou assim: quando 2 homens se falam, uma mulher se cala. Aí eu falei, não, imagina, não precisa se calar não, conversa comigo. A gente viveu umas situações de machismo que a gente ficou muito chocado. Eu não quero não recomendar a viagem para Cuba para uma mulher sozinha, porque eu acho que o mundo não tem que ter isso, a gente tem que lidar com isso da melhor forma, né? Você não vai deixar de fazer as coisas porque existe machismo. Mas fiquei chocado. É um machismo muito cênico, assim, sabe? Muito verbalizado, muito gestual, muito de ai, que gostosa, não sei o que. E eu conversei com uma gringa alemã e ela não achou que era machista. Isso foi o que era surpreendente pra mim. Ou seja, eles não fazem isso exatamente para constranger as mulheres na frente delas, eles fazem pelas costas. Quando passa a mulher, eles viram entre homens e ficam ai, que hermosa, não sei o que, não sei o que. Gente, como se eles estivessem numa secura, assim, sem transar há milênios. Fiquei passado. Como é a abordagem para conversar com os cubanos? Falar de política é um assunto delicado? Como perguntar sobre o estilo de vida deles sem ofender? Ótima pergunta pra gente encerrar. Eu conversei muito sobre política, eles são muito abertos a conversar sobre política, mas eles preferem conversar sobre política depois que você já conhece eles com o tempo e tomando alguma coisa. Se você chega sóbrio, assim, numa situação meio turista para conversar sobre política, já ir perguntar coisas, distrair, isso pode ser um pouco ofensivo. Agora, quando você senta numa mesa, toma um mojito e aí começa a conversar, eles vão se soltando e vão falando o que é que eles realmente acham, assim. E eu acho que tem muita gente que está insatisfeita, mas ao mesmo tempo eles estão resignados, então eles já estão acostumados com aquilo, eles precisam viver naquela circunstância, encontrar qual é a melhor forma de encontrar felicidade naquilo. Então sempre, quando eles podem até falar mal de Cuba, que não acham legal, que acham o Fidel um escroto, um ditador, não sei o que, mas no fundo eles sempre dão um texto de otimismo, assim, do tipo assim, mas a nossa realidade é essa, a gente tem que viver desse jeito, a gente vai encontrar a melhor maneira de viver desse jeito. Achei isso bonito. No final das contas, achei que eu faria o mesmo, né? Se você não tem como derrotar um inimigo, junte-se a ele e tente encontrar a melhor maneira de você achar sua felicidade nesse caminho, nessa circunstância. Mas dá pra falar sobre política sim, agora vai com calma, né? Vai chegando, tal, cria alguma intimidade. Se chega de primeira já falando, pode assustar. É isso, gente. Já tá super longo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas perguntas. Não consegui responder todas porque tem muita coisa, mas de repente eu faço outro vídeo com mais perguntas. Um beijo, obrigado e por favor se inscreve aqui no canal. Tchau.